Irmãos, chegou o momento de meditarmos na palavra do Senhor. Queria te convidar a abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 4. Fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer 3 leituras hoje. Pai Santo, nós queremos clamar a Tua graça sobre nós, ó Deus. Clamar, meu Deus, que o Teu Espírito Santo seja bondoso com Teu povo e abra o nosso entendimento, ó Deus, para a Tua palavra. Pai, tem misericórdia de mim, que estou incumbido, Deus, de transmitir as Tuas verdades para esse povo. O Senhor sabe que eu não sou digno de estar aqui, Pai. O Senhor sabe que se não for a Tua graça, a Tua misericórdia, meu Deus, eu sou o último que deveria estar aqui, Pai. Mas, ó Deus, nós não confiamos em nós mesmos. Nós confiamos, ó Deus, é no Teu amor. Nós confiamos é na Tua bondade. Nós confiamos é na Tua misericórdia, na Tua graça. E é pela Tua graça, ó Deus, que nós queremos nesse momento entrar na Tua presença clamando, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, fala com cada um que veio aqui, Pai. Eu não conheço o coração dessas pessoas, eu não sei quais são os dilemas, eu não sei quais são as frustrações, as angústias, nem os sonhos, as alegrias, as vitórias. Eu não sei, Pai, eu não sei. Eu não sei o que tem tirado o sono, eu não sei o que tem tirado o ânimo, mas o Senhor sabe, Pai, o Senhor conhece. E o meu pedido essa noite, Pai, que o Senhor aplique a Tua palavra sobrenaturalmente em cada um. Só o Senhor pode fazer isso, Deus. Uma palavra dita por alguém que não conhece a realidade do povo, e essa palavra ser aplicada a todos de maneira muito pessoal e particular. Só o Senhor, Pai. É só o Senhor que faz isso, Pai. É a Tua palavra que é capaz de dividir juntas e medulas. É a Tua palavra, e é diante dela que nós estamos agora, clamando pela ação sobrenatural, espiritual, do Teu santo e doce Espírito. E nós pedimos no nome santo daquele que morreu e ressuscitou, Cristo Jesus. Amém e amém. Mateus capítulo 4, verso 18, diz assim um texto: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Passa algumas folhas da sua Bíblia e vai lá para Marcos, capítulo 14. Nós vamos ver 3 momentos na vida do apóstolo Pedro. 3 momentos, irmãos. O primeiro momento é o chamamento, é aquela vocação. Vocação vem da palavra latina vocare, que quer dizer chamado de cima. E o primeiro texto que lemos é essa vocação que aqui Pedro recebe de Jesus: vem que eu vou te fazer pescador de homens. Agora nós vamos ver um outro momento da vida desse apóstolo. Aqui ele já caminhou com Jesus, já trilhou vários caminhos, e chega o momento tão tenebroso da crucificação de Cristo, e Cristo está anunciando reiteradamente aos seus discípulos que o momento é chegado. E neste momento específico, a fala de Jesus é tão real, que Pedro tem esta reação. Então disse-lhe Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito. Vamos ler todos juntos? Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, vamos ler todos juntos? Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Aí Jesus responde para ele: respondeu-lhe Jesus: Pedro, ô Pedrão,
Deixa eu te falar uma coisa. Em verdade eu te digo que hoje, Pedro, hoje, essa noite, antes que 2 vezes cante o galo, antes, tu vais me negar 3 vezes. 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim disseram todos. Pula aí agora a sua Bíblia para Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Vamos ler um trecho um pouquinho mais longo. A partir do verso 5, Atos capítulo 4, a partir do verso 5. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíam: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? O que está acontecendo? Pedro e João estão indo em direção ao templo. Havia um coxo há muitos anos padecendo na porta do templo, e ele pede uma esmola, e Pedro diz para ele: olha para nós. E quando aquele coxo olha, ele diz o seguinte: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Amém. Aquele homem levantou, irmãos. Você imagina os pés de anos em frangalhos, aqueles pés esmiuçados, sendo entretecidos novamente, os tendões tendo força, a carne sendo restabelecida, o pé, o movimento, coisa que aquele homem não havia experimentado, ele voltou a experimentar, ele passou a experimentar. E entra no templo e começa a louvar e bendizer a Deus, e os homens começam a se perguntar: peraí, esse aí não é aquele coxo que ficava ali na porta? Não é aquele aleijado? E eles perguntam: quem é que realizou tal feito? E o homem aponta: foi aqueles 2 homens ali. E vão arguir Pedro e João, porque eles fizeram, em nome de quem e com qual poder? E eles respondem o seguinte: então Pedro, cheio de quê, irmãos? Lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por qual foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Vamos ler todos juntos o 11? Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, que não estudaram, e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos os ameaçar, para que não mais falem este nome a quem quer que seja. Chamando Pedro e João, ordenaram que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, vamos ler todos juntos? Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus,
pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. 3 momentos na vida de um mesmo homem. Bom te ver aqui, Deus te abençoe. 3 momentos, irmãos, 3 momentos muito distintos. Primeiro, ele está pescando, lançando as redes, está ali tentando buscar o seu sustento com muito trabalho, com muita disposição. É um trabalho duro, irmãos. Eu não sei se você já pescou com rede, eu já pesquei. É óbvio que não era para ganhar dinheiro, era para andar de barco com meu tio. Quando a gente ia para a fazenda, ele sempre me levava numa canoinha pequenininha. E por que eu ia? Carregava aqueles carrinhos de rede pesado, porque ele me deixava pilotar o motor do barco. Tudo é por interesse. Você acha que era de graça? Não era. Ainda mais menino, 15 anos, lá no sítio do boy, né, irmão? E aí, irmãos, é difícil. Às vezes você joga lá centenas de metros de uma rede e vem 1, 2 peixinhos. E é complicado, dá uma falta de paciência. O meu tio tinha assim, uma paciência imensa, e ficava lá, eu cansava e largava aquilo, falava, não, esse negócio não é comigo não, tchau e benção, estou indo embora. E Pedro está aqui pescando, querido, e Jesus faz um chamado para ele, e fala para ele o seguinte: olha, eu vou fazer de você pescador de homens. Segundo momento, esse homem caminhou com Jesus, viu milagres portentosos, coisas maravilhosas, os anjos subindo e descendo, como a própria profecia dizia, e ele viu a mão poderosa de Deus agindo através do seu Filho, Cristo Jesus. Agora já é um outro contexto. Ele já não pesca mais peixes, ele pesca homens, figuradamente falando, e agora ele é um assíduo, um fiel discípulo de Cristo. Porém, o ministério de Cristo não era um ministério de glória e honra como a nação de Israel aguardava. A nação aguardava um rei para se assentar no trono que um dia foi estabelecido com tanto poder por Davi e perpetuado durante um tempo bonito por Salomão. Não, o reino de Cristo era um reino celestial, muito diferente do reino de estado civil que aqueles homens procuravam. Eles queriam um reino terrestre, e o reino de Cristo era um reino celeste. E o meio pelo qual esse reino seria implementado de maneira plena no meio do povo seria através da morte de Cristo na cruz. E é chegado o momento em que Jesus já havia preparado os seus discípulos por diversas vezes que chegaria. E Jesus diz: olha, vocês vão ficar escandalizados, porque o pastor vai ser ferido e todas as pessoas vão ser dispersas. Pedro, o que responde? O que ele responde? De jeito nenhum. Mas é de jeito nenhum, Senhor. Deixa eu te falar um negócio. Qualquer um, mas é qualquer um pode negar o Senhor, menos eu. Mas é qualquer um. E Pedro era impetuoso mesmo. Tão impetuoso que chega o soldado para prender Jesus, ele arranca a espada e passa na orelha do homem. E eu não sei por que ele não passou no pescoço dele, eu não sei. Até hoje eu não sei. Acho que no dia que eu encontrar com ele no céu, Pedro, o que te deu que você passou na orelha? E que habilidade é essa para passar só na orelha do cara? Né? O servo chamava Malco, que Pedro passa e simplesmente decepa a orelha para defender Jesus. E ele era esse cara impetuoso mesmo, forte, corajoso, destemido. Só que Jesus, irmãos, Jesus dá uma desconcertada em Pedro. Desconcertado, ele fala assim: ei, Pedrão, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Antes que o galo cante 2 vezes, cara, você vai me negar 3 vezes. Não, Jesus, não. O texto diz, o relato de Marcos diz que quanto mais Jesus falava, com mais veemência Pedro afirmava que não negaria. Veemência, aquela frase firme, categórica, enfática. Não, Senhor, não vou te negar, não vou te abandonar, eu estou pronto a morrer por ti. E Jesus olha para ele: ô Pedro, está falando bobagem, você não sabe,
Terceiro momento, agora já não é mais aquele Pedro que nega. Desse segundo momento, em que chega uma serviçal do templo, uma serviçal do palácio, e diz para ele: olha, você tem um jeito dele, você anda meio parecido com ele, você fala meio parecido com ele, eu acho que você é dos dele. Não sou mineira, a moça, sei que ela era mineira. E Pedro responde: uai não, sou não, tá enganada com eu, tá enganado, tá mangandeu. Você já ouviu falar mangandeu? Pois é, já ouvi muito, tá mangandeu. Pedro nega agora, querido, aquele homem impetuoso, forte, bravo, destemido, agora está acovardado, amedrontado. E o terceiro momento já não é mais esse moço com vergonha, já não é mais esse moço receoso, já não é mais esse moço amedrontado pelas circunstâncias e pelas forças externas. Agora é um homem destemido, mas não é um homem destemido na força do seu braço, é um homem destemido cheio do Espírito Santo. Espírito Santo. Aqueles mesmos homens que acusaram Pedro, já ia falar Predo, aqueles mesmos homens que acusaram Pedro e disseram que fariam males como estavam fazendo com Jesus, e Pedro nega, agora eles acusam de novo. Ele é mais uma vez arguído pela fé em Cristo Jesus, e agora ele já não teme, agora ele já não retrocede, pelo contrário, ele ergue o peito, fala em alta voz e diz: olha, esse Jesus que vocês negaram, esse Jesus que vocês rejeitaram, esta pedra veio a se tornar a pedra angular. 3 momentos de um mesmo homem, 3 momentos muito distintos. O que fez uma mudança tão grande na vida de um homem? Um pescador que passou a ser pescador de homens, que negou a Jesus e depois passou a ser esse sustentáculo tão bonito da igreja que Pedro foi. Irmãos, essa noite eu quero falar para vocês sobre o poder transformador do Evangelho. O poder transformador do Evangelho. O poder que transforma, que muda, que cura, que trata, que restaura, que sara, que faz novas todas as coisas. E foi este poder transformador do Evangelho que Pedro entrou em contato. Repare bem, queridos, que o primeiro momento de Pedro, ele é um simples pescador. Simples pescador. Ele não passa de um homem que jogava redes no mar para tirar uns peixes e para sobreviver. Não tinha nenhuma expectativa grande de ter, carros, de ter viagem, motos, avião, helicóptero. Pedro tinha nada disso, Ainda bem que ele não tinha, Também não tinha na época, aleluia. Hoje o povo quer viver em função de comprar o carro e da casa, e Pedro não. Pedro está ali, querido, com o horizonte dele curto. O horizonte dele era o mar da Galileia. E era um mar de água doce ainda. Fala-se mar da Galileia porque é um lago muito grande, e a sensação é que é um mar. O horizonte de Pedro estava limitado ao barco e limitado às redes que ele tinha para pescar. Até que Jesus chega, até que Jesus entra na vida desse homem, até que Jesus vem e vai ampliar a visão do homem, daquele homem. E o poder transformador do Evangelho, querido, em primeiro lugar, é esse ampliador de perspectivas. Em primeiro lugar, querido, o poder do Evangelho é esse ampliador de visões, ampliador de sonhos, querido. É o Evangelho de Cristo que faz com que esta vida seja apenas o prelúdio, ou seja, um ensaio da vida que teremos à presença do Criador. É o Evangelho, querido, que faz com que a gente olhe para essa vida com olhos mais altos, com que a gente vislumbre coisas maiores. É o Evangelho que tira Pedro daquele lugar longínquo, que ele era absolutamente, querido, desconhecido de tudo e de todos, e faz com que agora ele tenha perspectivas maiores. É o Evangelho
poderoso de Deus, querido, que tira Davi de trás das malhadas e o ergue para ser um poderoso rei, para guerrear e lutar e estabelecer a sua nação. É o evangelho que estende a visão, querido. É o evangelho que dá novos sonhos. É o evangelho que dá perspectivas novas. É o evangelho que abre os olhos para uma realidade acima da realidade que nós vemos. Eu comecei o texto lendo um relato do próprio apóstolo Pedro, e foi proposital, em que ele diz que a nossa esperança é uma esperança viva, em que nós receberemos uma coroa imarcessível de glória e que vamos viver com o nosso Senhor. É Jesus que amplia, querido, a visão. É Jesus que tira a pessoa daquela mesmice e mostra para ela que tem coisas mais importantes para viver do que simplesmente essa vida. É Jesus, querido, com o poder transformador do evangelho, que abre os olhos e mostra que 6, 7, 8, no muito 9 décadas não passam de gotas comparado a um oceano de eternidade na presença dele. É o evangelho, querido, que mostra para mim e para você que nós podemos ser muito mais do que temos sido no poder e na autoridade de Deus. É o evangelho que abre as perspectivas. Ô pastor, o senhor está falando de perspectivas materiais? Talvez também. Mas quando o evangelho entra no coração, querido, a última perspectiva que essa pessoa que recebeu o evangelho está preocupada em ter ampliada, a última perspectiva é a perspectiva material. Quando Jesus realmente entra e o poder do evangelho transforma o coração, as perspectivas que eu e você vamos buscando são espirituais e do reino. Nós vamos vendo que nós não precisamos viver em função das coisas que nem muitas pessoas vivem. Hoje acabou a escola dominical. Diga-se de passagem, foi um tempo muito bom que nós tivemos hoje de meditação na palavra de Deus. Senti sua falta, você que não veio. Eu sei exatamente quem vem e quem não vem. Vantagem de igreja pequena, né? Sei exatamente. Eu posso fazer a chamada de cabeça aqui, de cabeça, com essa melancia grande aqui, eu gravo fácil. Mas acabou a escola dominical, fui para casa, liguei a televisão, gosto de assistir aquele programa, o Esporte Espetacular. Gosto de assistir aquele programa. E aí hoje ele passou mais tarde, porque parece que teve Fórmula 1. E eu cheguei lá, estava começando. Falei, ó, que maravilha. Ainda mais que eu passou uma reportagem do meu Cruzeirão aí, que maravilha. Bobagem, até parece, que isso faz diferença na vida de alguém. E aí foi passar uma reportagem do Cristiano Ronaldo, o gajo, né? Ora pois. E falaram lá que ele passou a ser o esportista mais bem pago do planeta. É do planeta. Sabe quanto que ele ganha? Sabe quanto que ele ganha? Agora, chuta aí. 1 milhão por semana. Babem. 1 milhãozinho, Rogério. E é por semana, irmão. O Bernard foi para ganhar isso num mês. Ele ganha numa semana. Uma semana, o gajo, para ficar correndo atrás de uma bola, que a gente paga para alugar uma quadra para jogar, tem que comprar uma bola para jogar, a gente paga e ainda machuca, e ainda fica lá cheio, todo estrupiado, né, como dizia minha avó. Um homem ganha 1 milhão por semana, 51 milhões o contrato dele, por ano, 51 milhões. Aí a entrevista, querer ver a entrevista dele. Ora pois, é claro que na vida nós temos muito mais coisas importantes do que o dinheiro. O repórter falou assim, ele usou um clichê. Clichê é aquela frasezinha boba que você diz para, né? Aquela coisa batida que todo mundo fala a respeito daquilo, né? Aí, como se ele não tivesse buscado essa renovação estratosférica de contrato. E aí o repórter foi falar assim, engraçado, ele está falando isso, mas em setembro do ano passado ele começou a falar assim, estou triste no Real Madrid, estou triste. Ora pois, estou triste, não estou a jogar com muita alegria como jogava anteriormente, estou triste.
E aí o que ele começou a fazer? Ele começou a fazer aquele lobby, né? O lobby é aquele bate-papo, aquela conversa, para que a renovação de contrato dele fosse estratosférica como foi. Pensando em quê, irmãos? Por um motivo. O dinheiro também, mas por causa da vaidade no coração. A vaidade no coração, que mostra para as pessoas que não têm Jesus, que elas só são felizes se elas tiverem e conquistarem as coisas. O bem, a realização, a paz, a alegria, elas acham que encontrarão somente nas coisas. E é por isso que vivem tão escravas dos bens. O Evangelho vem e mostra, querido, que ter as coisas não é mais importante do que ser alguém. O Evangelho vem e mostra, querido, que eu posso ser, e na verdade eu sou muito mais feliz com meu Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz. Querido, o Evangelho vem e abre a perspectiva e mostra que viver em função dessas coisas é uma bobagem. Ô pastor, quer dizer então que você não precisa do dinheiro? Me dá o seu então. Você está aí todo filantrópico nesse discurso. Eu não estou dizendo, querido, que nós vamos fazer voto de São Francisco de Assis e começar a cuidar dos animais e não ter nem um centavo no bolso. Não é isso, querido. Não é isso. Mas quer dizer que o Evangelho dá para nós perspectivas maiores e mais importantes. Mostra para nós que o bem maior é ter Jesus. Fomos salvos. E esta é a maior riqueza. Eu já sou a pessoa mais rica do planeta. Eu já sou. Por quê? Porque minha conta está gorda? Muito pelo contrário. Mas porque o Senhor Jesus me prometeu uma coroa que o ladrão não rouba. Ele me prometeu uma vida que não acaba e dias em que não haverá choro e nem dor. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É o Evangelho, querido, que dá dimensões maiores para a vida. É o Evangelho, querido, que dá uma perspectiva nova. É o Evangelho que amplia os sonhos. A minha vida está muito além desses poucos anos que eu vou viver aqui. Vai chegar o dia que eu estarei prostrado diante do Criador dos céus e da terra, e na presença dele haverá delícias perpetuamente. Oh, aleluia, querido. O Evangelho, querido, que amplia a visão de que a paz que eu tanto anelo, a paz que eu tanto busco e que eu tanto desejo, não é conquistada com nada que possa estar ao meu redor. A paz que eu tanto necessito, somente o Deus da paz pode conceder. A minha paz vos dou. Vos dou não como o mundo a dá, mas eu vos dou a minha paz que excede todo entendimento. É o Evangelho, querido, que dá novas perspectivas. De um mero pescador que estava à sombra, à margem da sociedade, agora ele é um homem pescador de outros homens. É o Evangelho que mostra que para mim e para você, que é muito mais importante do que ter um diploma de graduação na parede, do que ter um carro novo, do que ter uma casa, ou de o time ser campeão. É muito mais importante conquistar uma alma para Jesus. Porque a palavra de Deus diz que há júbilo no céu quando um pecador se arrepende, né? Como é que é esse júbilo, pastor? Não sei. Sei não, os dois devem plantar a bananeira, dar cambalhota, mas deve ser uma festa, tocar os trombones, não sei, tocar a harpa, eu sei que a palavra de Deus diz que há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. É muito mais importante do que comprar um carro, do que formar uma faculdade, é muito mais importante do que ter uma casa, é muito mais importante do que fazer uma viagem ou comprar uma roupa, é muito mais importante do que conseguir um emprego onde é que seja. Conquistar uma alma é muito mais importante do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E quem dá essa perspectiva? O poder transformador do Evangelho.
ou o evangelho poderoso que transforma, aquele evangelho que Cristo traz, que Cristo nos deu, e o evangelho é boas novas, da palavra grega evangelium. Eu já contei isso aqui. A palavra evangelium era uma palavra dita pelos mensageiros quando chegavam esqueci a palavra, de frente ao muro da cidade. O Johnson fica rindo aqui de mim, que eu esqueço os trem tudo. A muralha está lá, o atalaia está no cume, com a trombeta dele, vendo alguém, e aí de repente vem um moço correndo, com a sandália. E é por isso que a palavra de Deus diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Os pés não são formosos fisicamente, não, são formosos espiritualmente, porque esses homens corriam quilômetros e quilômetros para dar uma boa nova, e quando ele chegava diante da muralha, ele gritava: Evangelium, Evangelium! Ou seja, boas novas. É o evangelho, querido, que te dá poder e autoridade para chegar numa casa enlutada, para chegar numa casa com grandes dilemas, tragédias e desgraças, e dizer: vai passar. É o evangelho que te dá, querido, condições de falar com a pessoa, a despeito da circunstância, a despeito da situação que ela esteja vivendo, que há uma saída. Há uma saída. Há uma chance. Para falar a verdade, chance é muito pouco. Há uma certeza de mudança, há uma certeza de transformação, e essa certeza chama-se Cristo Jesus. É o evangelho, querido. O que adianta? A pessoa que está lá ferida no leito, está acamada, 2 anos e 8 meses fazendo transfusão, que nós vimos aqui, que nem a nossa querida Rosa Inês. O que adianta o cara chegar lá e ler um livro de Jean-Paul Sartre? Vai lá e vai ler um livro do grande Friedrich Nietzsche. Deus morreu. O que adianta, querido? O que adianta alguém chegar lá e ler para ele palavras sem vida? O evangelho que dá perspectivas novas, querido, é o evangelho que dá esperança, é a esperança da glória de Cristo em nós. É o evangelho que expande as perspectivas. A minha vida é muito mais do que criar meus filhos e educá-los. A minha vida é muito mais, querido, muito mais do que comprar um carro, uma casa e fazer viagens. A minha vida é para ser vivida para a honra e glória do Senhor Jesus, porque Ele vai voltar para me buscar. Outro dia eu li uma frase interessante. A frase dizia o seguinte: tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Como assim, né? A pessoa vou repetir, a pessoa é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ela tem é um dinheiro. Eu conheço gente assim. A família é uma desgraça, não tem amigos, verdadeiros não, só gente interesseira em volta. O cara não tem paz, e a casa dele só fica cheia se ele pagar as coisas para que as pessoas estejam lá. Em janeiro desse ano, eu encontrei com ele. Fui num sítio, irmãos, daqueles de revista, que você vê naquelas revistas Casa e Jardim, quando você vai cortar o cabelo, tem umas revistas lá assim, com a casa maravilhosa. Só na revista mesmo. Fui naquele sítio, Mercedes-Benz, 3 jet ski, que é tanto de coisa. O cara ganha 550 mil reais no mês. Um mês. Quantos anos para ganhar 550 mil, hein? Será que numa vida dá? Tem que viver mais de uma vida. E aí, querida, aqui é tanta gente em volta, e ele comigo e com o Diogo, falando assim: aí ó, tudo pirata. Hã? É, pirata. Tá entrando aqui só para saquear as coisas. E cheio de gente lá no churrasco. Ele falou assim: Cezinha, eu não conheço 90% desse povo que está aqui. Aí repetiu aquilo que já havia dito para mim há anos, que eu conheço ele há anos. Disse: não adianta a gente ter as coisas mesmo não. Eu era feliz, sabe quando? Quando eu ia lá no Decadum
E tinha aquele pão com salsicha lá depois do lanche, na hora do lanche. Naquela época eu era feliz, hoje não. O Evangelho que expande a visão, querido, que mostra que a vida é muito mais do que essas coisas. O Evangelho que expande a visão, que mostra que muito mais do que casar os teus filhos ou conquistar a pessoa que você tanto ama, tem coisas mais nobres, mais elevadas para se viver. Mas tem outra coisa poderosa e sobrenatural que só o Evangelho faz, queridos. Vamos pular para o segundo momento. Agora Pedro já é um moço experimentado, provado. Trabalhou, lutou, labutou, viu milagres, realizou milagres, ajudou a Jesus construir toda aquela fama que ele teve. Jesus transformou-se no grande popstar daquela época. A palavra de Deus diz nos 4 evangelhos que as multidões afluíam. O que é afluir? É todo mundo descer em direção a... É como se Jesus estivesse sempre no lugar mais baixo, o povo viesse quase que gravitando, né, em direção a Jesus. E Pedro está ali vendo todas essas coisas acontecendo. E é chegado o momento de Jesus ser crucificado. Jesus vai mostrar para eles que a visão, a perspectiva que eles haviam tido até agora do reino, ainda era uma visão pequena, e Jesus vai mais uma vez ampliar a visão daqueles homens. Vocês estão achando que eu vou reinar nessa terra? Eu vou mostrar para vocês, o meu reino é espiritual. A morte de Cristo era mais uma ampliação de perspectivas. A morte de Cristo era mais uma dessas aberturas de visões que traria para aquele povo. O Evangelho chama a nossa atenção, que nem o toque do telefone. Coisa burra. Você viu que despertou todo mundo? De onde está vindo esse som? Será que é trombeta do céu? Jesus está voltando? Jesus, me leva, Jesus, pelo amor de Deus, me leva. Não deixa eu ficar aqui não. Vamos voltar para cá. O Evangelho, querido, agora vai ser ampliado a dimensões eternas. Já não é mais o reino de somente curar as pessoas. Eu te mando, levanta e anda. Não é mais o Evangelho de somente falar assim, fica curado, fique limpo ou seja liberto. É um Evangelho que agora vai trazer o céu para a terra. Mais uma vez está ampliando as dimensões, mas só que a visão finita, a visão prejudicada por causa da humanidade de Pedro, faz com que ele tenha uma reação adversa à morte de Jesus. E ele diz o seguinte: olha, o senhor não vai morrer de jeito nenhum, mas é ninguém que vai matar o senhor. Mas é ninguém. Ai de alguém se encostar a mão no senhor. Ai de alguém. Eu não nego o senhor de jeito nenhum. Eu vou estar com o senhor até a morte. E aí Jesus fala com ele: ei, Pedrão, deixa eu te falar um negócio, cara. Você vai me negar nem uma vez, nem duas, não. Você vai me negar 3 vezes, cara. Isso vai acontecer antes que o galo cante. Pela 2ª vez. O galo vai cantar uma vez, você vai lembrar daquilo que eu estou te falando aqui. E Pedro: não vou te negar, não vou te negar. Ei, querido, se no primeiro lugar o Evangelho poderoso da transformação, né? O poder do Evangelho de Cristo Jesus amplia as nossas perspectivas e visões. No segundo lugar, querido, o Evangelho poderoso de Deus é o único capaz de mostrar quem nós realmente somos. Só o Evangelho para mostrar quem eu e você realmente somos. Só o Evangelho que olha no meu e no seu olho e fala: culpado. Só o Evangelho que mostra que nós não passamos de uma folha, de um vento e de uma nuvem. É o Evangelho, querido, que traz para mim e para você a nossa insignificância. Pedro estava achando que ele era alguém destemido. Pedro estava achando que ele era bom. Pedro estava achando que ele era um cara inoxidável, um cara espetacular, um cara batráquio, como diz aquele cara, o rei dos elogios, um cara estrogonoficamente sensível. Já ouviu o rei do elogio? Depois você procura lá no YouTube, o rei do elogio.
é muito engraçado. O cara estrogonoficamente sensível, batráquio, cara inoxidável. Pedro estava achando que era esse. Pedro estava achando que era bom, querido. Pedro estava achando que era fiel. Pedro estava achando que dava conta da responsabilidade. E vem Jesus com o evangelho transformador, o evangelho renovador, regenerador, e fala para ele: Pedrão, você não é quem você está achando que é. E o mais bonito, querido, que o evangelho nos aceita da maneira com que somos. Jesus aceitou Pedro, mesmo sabendo que ele seria, naquele momento ali, infiel. O evangelho não rejeitou aqueles que não estavam à altura. Pelo contrário, o evangelho transforma aqueles que estavam lá embaixo para um lugar mais alto. E querido, essa verdade que nós estamos precisando mais na nossa vida. É a verdade do evangelho. Hoje pela manhã na escola dominical nós compartilhamos como, quando estamos na presença de Deus, as imperfeições ficam à mostra. Você quer saber, querido, se você está perto de Deus? Você quer saber se você está caminhando na direção da cruz? Você quer saber se você virou um crente religioso ou se você tem uma fé viva? É só você analisar em que nível está a sua autocrítica em relação à fé. O crente que acha que está bom, e não é só aquele que acha que está bom, não, é aquele que não está promovendo mudança nenhuma, reforma nenhuma. Inclusive o mês da reforma está chegando aí, né? Outubro. Aquele crente que não está quebrando as coisas e reconstruindo no coração o tempo todo, pode ter certeza que está longe do evangelho. Quando entramos em contato com o evangelho, invariavelmente as nossas imperfeições vêm à tona. Invariavelmente as nossas debilidades, fraquezas e mazelas agora estão diante da luz. E é só o evangelho que mostra, querido, o quão egoísta nós somos. Em que Jesus diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Só o evangelho, querido, que mostra para mim e para você o quão egoístas somos a ponto de ferir os outros. Quando o evangelho diz: amai aos outros assim como a vós mesmos. Só o evangelho que mostra, querido, o quão empedernido, o quão duro, o quão cauterizado e amalgamado está o nosso coração quando não perdoamos. Quando ele diz: olha, se o irmão te ferir, tomar a capa, dê a ele, ceda, caminha mais uma milha, perdoe 70 vezes 7. Só o evangelho que mostra para nós, irmãos, o quão distantes estamos. É quando estamos em contato com a palavra de Deus, é quando estamos em contato com a palavra viva que é Cristo, o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. É esta luz, querido, que mostra para mim e para você o que precisa de mudança. Compartilhava há pouco aqui com os irmãos do louvor, uma abençoada reunião de oração que tivemos, o texto de Malaquias capítulo 1. O profeta diz: olha, se o Pai tem a honra e o Senhor tem a honra, eu que sou Deus e Pai, cadê a minha honra? E os sacerdotes perguntam: não, mas espera aí, em que nós temos profanado e desonrado o Senhor? E Deus responde para eles: vocês entregam pão imundo, ovelha coxa, doente, manca, vocês me dão o que sobra. E o povo estava achando que estava certo.
O povo estava agindo, achando que estava da maneira correta. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Só o Evangelho que é capaz de entrar no coração de uma pessoa e fazer com que ela mude a postura. Só o Evangelho que é capaz de entrar na cabeça da pessoa e falar o seguinte: essa prática precisa ser abandonada. Só o Evangelho, querido, que entra no coração e muda as inclinações. A inclinação para o pecado, a inclinação para o mal, a inclinação para a mentira, a inclinação para o ódio, para o rancor. Só o Evangelho, querido. Só o Evangelho que ensina que sem Cristo nós estamos fadados ao fracasso. E quando nós estamos caminhando, achando que está tudo bem, querido, sabe qual que é o alerta da palavra de Deus? Louco, esta noite te pedirão a alma. O homem construiu grandes celeiros, ajuntou muita semente, muito cereal, guardou lá e falou assim: estou rico e abastado, não preciso de mais nada. Querido, é o crente 3S, como diz o João Marcos, né, mãe? É o crente salvo, sentado e satisfeito. Mas está longe do Evangelho. E o Senhor Jesus diz: louco, esta noite te pedirão a alma. Não está bom não, querido. Não está bom não. Precisa de mudança, precisa de reforma, precisa de construção, precisa de destruição, precisa de renovo, precisa de restauração, precisa de cura. E o que mostra para mim que eu tenho que mudar de atitude? O Evangelho. É o Evangelho que mostra aquilo, porque do contrário eu fico assim: ele é que vem atrás. Se não for o Evangelho, querido, sabe o que a gente faz? Eu perdoo, mas nunca mais olha na minha cara. Que perdão mais infernal é esse? Diabólico. Não, eu perdoo, mas vamos fazer uma coisa: você fica lá no seu canto e eu no meu aqui. Isso não é perdão não, querido. A pessoa fala um negócio desse com você, você responde para ela o seguinte: olha, agora eu vou procurar os meus amigos, os meus inimigos eu já encontrei. Inimizade um trem desse. Só o Evangelho, querido, que fala para mim e para você que nós não devemos mentir. Quanto crente mentiroso, irmãos, mentindo quanto a horários, não, mentindo quanto a lugares que esteve, pessoas com quem conversou, mentindo na nota fiscal, mentindo no troco, mentindo na vida financeira, mentindo na internet, dos sites que visitou, mentindo, querido, para tantas coisas. E o Evangelho é que traz luz. É o Evangelho que mostra que está errado. É o Evangelho que mostra, querido, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas posteriormente serão acrescentadas. É o Evangelho que diz, querido, que eu tenho que ceder. É o Evangelho que diz que, a despeito se fui eu que criei a ferida ou não, sou eu que tenho que procurar a reconciliação. É o Evangelho que diz, querido, que casou é para a vida inteira. É o Evangelho que diz isso. Quem diz que pode separar de qualquer jeito é o mundo aí, podre, e essa sociedade hipócrita. Essa sociedade que diz isso. E arvoram-se no egoísmo. Não deu certo, separa. Separa nada. Vão tratar, vão curar, vão usar, vão exaurir todas as ferramentas. Tudo que puder tem que ser utilizado antes. É o Evangelho que traz isso, querido. Seu Evangelho fala assim: eu mereço ser feliz. Sem o Evangelho, o lema é esse. O lema é esse. Sem o Evangelho, o lema é o seguinte: não, Deus não quer que eu sofra. Deus não quer que eu sofra. Outro dia, conversando com a pessoa que não é crente, falando a respeito do parto, falando das dores, eu falei assim: está vendo? Pecado. Eu com a minha mente teológica, né? Aí a pessoa: é pecado. A Bíblia diz que Deus multiplicaria sobremodo, ou seja, é um modo elevado que não tem nem palavra para explicar as dores do parto. E a Tassiana fala lá que tem mulher que grita, que você ouve na cidade inteira a mulher gritando, parece que vai cair o hospital. Ela já está em pânico, ela está assim: meu Deus do céu, eu vou ter que tomar anestesia geral no dia que meu menino for nascer, porque se eu gritar que nem essas mulheres gritam, eu estou desesperado. Aí eu falei isso com essa pessoa, a pessoa: eu não creio que Deus, sendo bom do jeito que Ele é, possa desejar o mal para alguém.
Eu falei, rapaz, que Deus que você conhece? Minha resposta para ele foi, que Deus você conhece? Porque o Deus da Bíblia não é esse Deus que você está falando aí, não. É o Evangelho que traz luz, querido, que mostra as minhas imperfeições. É o Evangelho que traz humildade, em que o apóstolo Paulo diz, olha, eu não sou nada, eu sou o maior dos pecadores, eu não mereço nada. É o Evangelho que mostra para ele que o espinho na carne não deveria ser retirado, porque havia um risco muito grande dele se ensoberbecer, ou seja, dele achar que ele era alguém, porque ele estava realizando algumas coisas. É o Evangelho que mostra a insignificância. É o Evangelho que mostra para mim e para você que nós precisamos consertar as coisas que estão atrapalhadas na vida, que a gente não pode sair deixando um rastro de inimizade, um rastro de coisas mal feitas e mal realizadas e mal executadas no passado e simplesmente fazer de conta que está tudo bem. É o Evangelho que mostra quem nós realmente somos. Ei, Pedrão, você está achando que você não vai me negar, cara? Deixa eu te falar uma coisa, o seu coração é muito pior do que você imagina. Você quer se conhecer, querido? Você quer saber quem você é? Você quer saber do que você é capaz? Aproxime-se de Deus. Ele vai te mostrar. Ele vai mostrar a impureza do seu coração. Ele vai mostrar, querido, a dureza do seu coração. Ele vai mostrar a maldade do seu coração. Que é isso, pastor? Mas que visão tenebrosa? É exatamente isso que a palavra de Deus diz. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma, e as nossas justiças são como trapo de imundícia. Trapo de imundícia ali é o absorvente da menstruação. Não precisa ficar escandalizado não, porque é esse termo mesmo. O profeta Isaías diz que tudo aquilo de bom, de melhor que eu puder realizar, ou seja, aquilo de mais excelente, de mais nobre, não passa de um absorvente sujo. É o Evangelho que mostra que nós somos carentes da graça. E se nós não estamos nos sentindo assim, carentes da graça, como aquela mulher que se aproximou de Jesus com muita humildade, falando, Senhor, olha, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Se nós não nos aproximarmos de Jesus dessa maneira, irmãos, nós nunca vamos nos conhecer. E se nós estamos achando que está tudo bem, que a vida está boa, está legal, tinindo, Jesus, vou te negar não, Jesus, que é isso, ó, supimpa, sou super-herói da fé, eu posso ir com tal pessoa em tal lugar e nada vai acontecer. Que isso, pastor? Qual que é o problema, pastor? A galera está fumando, está cheirando, está injetando, a galera está fazendo sexo lá na pista, mas eu estou de boa, pastorzão. Que isso? Eu sou light. Pastorzão, sou crente, cara. Que isso, velho? Crente, ó. Aqui é nós. Jesus, certo, mano, certo? Quem manda é os gambá. Lembrei da era do gelo, hein? Vocês não veem desenho não, gente? Você tem que ver desenho, gente. Pelo menos de vez em quando. Manda os gambá. Não, pastor, que isso, cara? Sou bom. Eu vou lá, pastor. E aí o cara usa uma entonação parecendo até de gringo, né? Pastor. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu é que estou influenciando aqueles jovens. Sou eu, pastor. O povo está com droga. Até no último fio de cabelo, não está prestando atenção em nada. E o cara está falando comigo que é ele que está influenciando. Miserável, filho das trevas. Está lá atrás das meninas. E a menina que está lá por causa dos homens. Não, que isso? Pastor, não. Ó, pastor, não, que isso, pastor? Eu posso andar com fulana o tempo todo? Não, pastor, que isso? Ó, eu sou firme, ó. Esses dias atrás, o Samuel Mizrahi, um moço daqui de Belo Horizonte, que hoje mora em São Paulo, que canta de uma maneira maravilhosa, escreveu no Twitter dele. Twitter é uma coisa da internet lá de postar pequenas frases. Ele falou assim, ó: tá cheio de crente com unção do Anderson Silva. Vou explicar.
O Anderson Silva é um desses lutadores de MMA que o cara estava invicto há não sei quanto tempo. E aí foi brincar com um outro carinha lá, que o cara chegou agora, um tal de Chris Weidman. E aí brincou, fez hora com o cara. Eu fiz questão de ver esse negócio, porque foi um bafafá tão grande, eu fui ver. E aí o Anderson chutava o cara, bate aqui, bate aqui, bate aqui, lagartixa que te ama, debaixo dessa cama, comendo seu pijama. Deve ter falado disso também pro cara, né? Alguém foi lá, cospe aqui, quem cospe aqui primeiro? Xingou sua mãe, tava lá naquela passada de criança, né? Irmãos, um homem deu um contravapor no queixo do Anderson Silva. Mas deu um contravapor daquele servido, que bateu, ele virou o olho na hora, parecia que ele estava endemoniado, virando o olho, assim, e caiu estatalado no chão, e o homem ainda desceu, ainda pocou o olho dele mais umas 3 vezes, pocou o olho, já ouviu essa expressão? Ouviu? Pocar o olho, pocou o olho, assim, tum. Aí o Samuel Misrari escreveu lá assim, tá cheio de gente, cheio de crente aí com unção do Anderson Silva, vai lá, faz gracinha na cara do diabo, o diabo volta e destroça ele inteiro. Querido, gracinhas de crente, achando que dá conta de vencer a tentação. Não, que é isso, pastor, eu dou conta, tranquilo. O Evangelho que nos mostra quem somos, querido. Mas tem uma outra coisa linda que o Evangelho mostra, e aqui está no último texto que lemos. Agora Pedro já não é mais o pescador, nem de peixes e nem de homens, somente. Ele já não é mais aquele moço fraco, agora ele é um homem cheio do Espírito Santo. Amém. Se no primeiro lugar, o Evangelho transformador amplia a nossa visão, e no segundo lugar, o Evangelho transformador nos mostra quem realmente somos. Em terceiro lugar, querido, o Evangelho transformador nos coloca, nos ergue nos lugares mais altos para sermos os arautos de Deus. Achei que eu ouvi um amém, uma glória a Deus, aleluia. Vou repetir: o Evangelho de Deus nos coloca nos lugares mais altos para sermos os arautos de Deus. Amém. Querido, de alguém que estava agora em frangalhos, alguém que traiu a Jesus de uma maneira tão nefasta, tão fria, de uma maneira tão horrenda como Pedro fez, agora ele foi alçado, ele foi erguido a um lugar de honra dentro da igreja, e agora ele já não teme mais ninguém. Agora sim ele é um homem destemido, mas não por causa da força ou habilidade própria. Agora ele é um homem que enfrenta situações, não porque ele aprendeu desde criança a enfrentar o medo. Não, querido, agora ele é um homem que enfrenta os problemas, que cura, que traz transformação para as pessoas, porque está cheio do Espírito Santo. Amém. Só o Evangelho transformador, querido, que pega o ladrão, que pega a prostituta, que pega o adicto, o viciado, que pega o doente em frangalhos numa cama de hospital e o transforma num grande proclamador das verdades do reino. Só o Evangelho, querido, só o Evangelho. Eu conheço um exemplo clássico, emblemático, minha mãe também conhece, que é o Edivaldo. O Edivaldo era chamado de Caveirinha lá no São Tomás. O Edivaldo tinha ligação com o Comando Vermelho, Paulinho. Traficante pesado. Diz ele que subia na árvore para fumar e cheirar. Fumava e cheirava tanto que ele via monstros para todos os lados que ele olhava. Jurado de morte. Correu de ser assassinado incontáveis vezes. E hoje, irmãos, hoje, ele é um oficial da igreja presbiteriana, obreiro, e vive para buscar e levar pessoas que estão escravas dos vícios para as casas de recuperação. Você vê no início do culto, Edivaldo está lá sentadinho numa cadeirinha com um caderno, né, mãe? Anotando o nome. Cadê a contribuição para ajudar na casa de recuperação? Só o Evangelho que faz isso, querido. Só o Evangelho que pega alguém que estava fadado à morte, fadado à desgraça e à mazela, e o transforma num proclamador do Evangelho. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: só o Evangelho que faz com que homens recusem, queridos, recusem um trabalho no parlamento holandês. Esqueci o nome do Benson, grande pensador teólogo da Holanda, me ajuda a lembrar aí,
Esqueci o nome do homem, gente. Estou aqui, estava com o nome dele para falar na boca. Vou lembrar. Abraham Kuyper. Lembrei. Uma mente brilhante, brilhante. Um estadista espetacular. Chegaram para ele e falaram assim: Kuyper, nós queremos que você assuma o parlamento. Para isso ele ia ter que abdicar o chamado pastoral. Ele falou o seguinte: olha, por favor, não me peçam para me rebaixar do cargo que eu estou. Eu já tenho a função mais nobre e excelente da terra, que é ser um proclamador das verdades do reino. Não me façam ser rebaixado de patente. Só o evangelho, querido, que transforma as pessoas em extremamente usadas, em pessoas que podem ser extremamente usadas por Deus e que vão mudar o curso da história, querido. Você tem alguém na sua história que foi usado por Deus poderosamente para ser boca dele na sua vida? Você tem alguém? Levanta sua mão aí se você tem alguém. Você que não tem, querido, ora aí para Deus levantar alguém, porque é benção você ter alguém assim. Eu tenho alguns. Graças a Deus, em vários momentos da minha vida, Deus levantou várias pessoas para sim serem boca de Deus. E olha, com que gratidão eu olho para essas pessoas, porque essas pessoas estão realizando, querido, grandes feitos. Essas pessoas estão, querido, fazendo grandes coisas para o reino. Essas pessoas estão, querido, impactando a geração. Conversava com o Otaí, inclusive ele mandou um abraço para os irmãos. Conversei 50 minutos com ele no telefone. Ele me ligou lá de Luxor. Fizeram a mudança, está tudo bem, graças a Deus. Conseguiram um apartamento interessante. Saíram do Cairo. Diz ele que Luxor é uma cidade bem menor e tem um campo bom, mas diz ele que a perseguição lá é ferrenha e que o povo está matando nas igrejinhas pequenas, que é para a gente orar. Mas eu conversava com ele sobre o Josafá. Conhece o Josafá há muito tempo. Diz ele que aconteceu um episódio muito interessante com o Josafá. Um pastor chegou para o Josafá e eles estavam conversando sobre oração, e eles iam fazer um evento na igreja. Um evento. E aí o Josafá estava pedindo direcionamento de Deus de como fazer as reuniões de oração dele. A reunião de oração do Josafá é que é trem, né? Uma semana inteira de oração. E aí o pastor falou com ele: não, nós estamos diante de uma situação tão difícil que a gente vai ter que fazer igual Jericó, rodear 7 dias orando. Para que o pastor falou isso? O homem não ficou 7 dias rodeando a igreja orando? E tiveram que levar comida para ele, e ele tomou banho e fez as necessidades dentro da igreja, e ficou 7 dias, irmãos, 7 dias inteiros rodeando a igreja orando. Só o evangélico faz isso com uma pessoa. Será que a gente ficaria 7 minutos? 70 minutos, 7 horas. Só o evangelho, querido, que faz com que homens que talvez não dariam em nada, seriam assassinos, seriam homens promíscuos, seriam homens depravados, querido. Só o evangelho que transforma e alça, ergue esses homens a lugares de honra. É o evangelho, meu querido. É o evangelho que faz com que aquele que roubava não roube mais. É o evangelho que faz com que aquele que mentia não minta mais. É o evangelho que faz com aquele que adulterava não adultere mais. É o evangelho que faz, querido, com aquele que vivia deprimido não fique mais assim, mas se alegre no Senhor. É o evangelho, querido. É o evangelho, querido, que é capaz de entrar ali, ó, naquele centro de macumba que tem aqui e transformar aquele povo. E depois eles virem aqui na frente, pegar esse microfone, dar testemunho e falar assim: eu estou aqui porque esse povo orou por mim. E o evangelho tem poder para isso. O evangelho tem poder para isso. De um centro de macumba virar um centro de adoração ao Deus verdadeiro. É o evangelho, queridos. Só o evangelho de Deus. Ô pastor, eu tenho um evangelho. Ô pastor, eu sou crente, mas olha, eu não estou fazendo diferença na vida de ninguém. Ei pastor, estou vendo aqui Pedro, puxa, nossa, um homem destemido, cheio do Espírito Santo, falou que não tem salvação em nenhum outro. Puxa, olha só pastor, como é que ele não temeu aquelas pessoas? Pastor, eu tenho medo de perder meu emprego. Se eu ficar falando de Jesus, eu tenho medo de perder o emprego, pastor.
Pastor, eu tenho medo de ser rechaçado, de ser excluído, marginalizado da minha escola. Todo mundo vai rir de mim. Não, meu professor, a menina não vai querer mais namorar comigo, pastor. Posso falar que eu sou crente? Não, pastor. Não. Querido, hoje é a noite da gente consertar essas coisas. Deus quer levantar aqui, nessa igreja, pessoas de grande relevância nesse bairro. Irmãos, é um absurdo que várias pessoas desse bairro não conheçam essa igreja. É um absurdo, irmãos. Já compartilhei com alguns irmãos que esse ano seria basicamente um ano para a gente tratar, curar a igreja aqui. Mas vou dizer uma coisa, um ano que vem você prepara, meu irmão. Você prepara. Se você não quiser ser conhecido, você arruma outra igreja para você congregar, ou fazer de conta que é crente, porque aqui não vai ser seu lugar, não. Nós vamos, porta em porta nesse negócio aqui. Esse povo tem que saber que tem igreja aqui, querido. Esse povo tem que saber que na hora que a coisa complicar, pode correr aqui, que aqui tem gente que serve o Senhor. Nós vamos começar, queridos, a ir para fora. E nós temos que ser, irmãos, relevantes. Nós temos que ser significativos. Temos que marcar o lugar que passamos, irmãos. É inadmissível que o crente esteja numa empresa, numa escola, em que as pessoas não tenham a certeza plena de que ele é um servo de Deus. É inadmissível. Na verdade, é contraditório, é antagônico, é inconcebível. É um crime. Você está no lugar que Deus te colocou e as pessoas não ouvirem o amor, não ouvirem o evangelho através da sua boca. Através da sua boca. O Senhor quer levantar, querido, Pedros, Tiagos, Joãos, Filipes, Mateus, homens e mulheres de grande valor, de grande relevância e de grande significado nessa sociedade. E Ele quer começar na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida. E o que é que vai fazer isso, pastor? O Evangelho. Só o Evangelho. Ninguém mais faz. Ninguém. Livro nenhum faz, pastor nenhum faz, grupo de louvor nenhum faz, presbítero nenhum. Ninguém faz. Só o Evangelho. Só o Evangelho. É o Evangelho, querido, que amplia a nossa perspectiva. É o Evangelho que mostra quem nós realmente somos e agora precisamos de cura. É o Evangelho, querido, que quer nos alçar e que vai nos colocar nos lugares celestiais. Olha o que o próprio apóstolo Pedro disse. Abre para mim, abre aí comigo sua carta. Na carta de Pedro, 1 Pedro. Pedro, capítulo 2. Vou ler esse verso e encerrar. Olha o que esse homem diz. Capítulo 2, 1 Pedro. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas. Olha o Evangelho mostrando quem nós somos. Olha que bonito. Olha a aplicação do sermão no texto. Despojando, despojar é aquele desvestir, despir, largar para trás, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele e para a pedra que vive. Está vendo, irmãos? Que é se a gente se achegar ao Evangelho, só se a gente se achegar ao Evangelho, que vai acontecer essa mudança. Pedra rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes
A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular. Está vendo que o Evangelho é o centro de tudo? Pedra de tropeço e rocha de ofensa. Aquele que não vive o Evangelho escandaliza, mas olha que bonito. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vamos ler todos juntos o 9 e o 10? Vós, porém, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Só Deus é o seu dono. Só Deus. Só Deus é o seu dono. E Ele é o seu dono com um propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor te comprou com um propósito, para você ser um arauto e um proclamador das virtudes dele. Amém? O Evangelho que transforma, o Evangelho transformador, o poder de Deus para a salvação minha e sua. Vamos ficar de pé para a gente orar.